Estamos recebendo aqui no Jornal da Metrópole o médico psiquiatra Dr. Jim Ali Untar. Dr. Jim, muito boa tarde, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, sobre Thiago. Depressão, vamos falar sobre transtorno bipolar, vamos falar também sobre ansiedade. São assuntos tão importantes para as pessoas que estão nos acompanhando. O Sim. número de pessoas com depressão, doutor, é muito grande e parece que está crescendo ainda mais, né? Sim. Thiago, a depressão e a ansiedade, ela pegam uma parcela da população, aproximadamente de 18% hoje em dia. Em grandes centros, esse número chega a 25%, na Grande São Paulo, por exemplo. A níveis patológicos, no sentido que a pessoa tem sintomas suficientes para atrapalhar a qualidade de vida e a produtividade dela. Tá, e a ansiedade? Por que as pessoas andam hoje tão ansiosas, tão desesperadas, vivendo muito mais no futuro do que no presente? Sim, a ansiedade, Thiago, ela é a doença do medo. Então, nós sempre fazemos uma comparação de que nós sempre pensamos no pior que pode acontecer e tomamos cuidados para não deixar esse pior acontecer. A ansiedade é quando a pessoa tem uma sensação de que o risco envolvido é muito alto. Então, quanto mais, digamos assim, fontes ou áreas de atuação a pessoa trabalhe, por exemplo, ela vai ter uma sensação que algo pode acontecer fora do controle dela. Analogicamente, a pessoa controlar uma máquina com 3 parâmetros é uma coisa. Sim. Agora você coloca ela para monitorar 6 máquinas, cada uma com 3 parâmetros. Isso é a vida da gente hoje. Hoje em dia a gente não tem só trabalho, a gente tem trabalho, a gente tem a pós-graduação, a gente tem a cobrança da sociedade, a gente tem rede social, a gente tem a própria saúde orgânica para olhar, a atividade física que tem aquela pressão, a pressão em relação à alimentação, a pressão por produtividade, né? O próprio sustento, ele, junto com esse monte de atuação, de atividade, acaba fazendo com que a pessoa tenha uma impressão que algo nessas frentes de atuação pode sair errado. Então, sem dúvida alguma, o modo de viver hoje, que é um modo mais complexo, mais cheio de informação, né? A síndrome do pensamento acelerado, devido ao excesso de informação. Então, as pessoas vieram até algum tempo valorizando muito a informação técnica. Sim. E isso gerou, digamos assim, uma sobrecarga de informação técnica. Atualmente, de alguns anos para cá, que a questão do equilíbrio emocional, da saúde mental, tem sido cada vez mais divulgada. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas adoecem e trazem impacto na sociedade, né? A ansiedade como doença do medo, a pessoa sente falta de ar, sente sintomas físicos que muitas vezes o impedem de trabalhar, de cumprir com a sua função familiar, por exemplo. Então, muitas vezes a pessoa sente falta de ar, tremor, dormência nas mãos, nos lábios, há uma palidez da pele, palpitação, todos sintomas relacionados com a descarga de adrenalina, que a pessoa tem uma sensação de que o risco que ela está passando ali é muito alto e é iminente. A descarga de adrenalina era para acontecer somente numa situação de risco iminente. E aí a pessoa está pensando muitas vezes num problema, numa conta para pagar, ou numa discussão que teve no trabalho, e a sensação de medo vem de dentro. É isso que caracteriza o adoecimento, quando a pessoa tem muitos sintomas relacionados ao sofrimento antecipatório. Se a pessoa mudar o estilo da vida dela, ela vai conseguir ter melhoras? Ou começou isso, procurar ajuda profissional, doutor? Sem dúvida alguma, mudar o modo de viver, colocando atividade física, colocando vínculo com a religião, colocando boa alimentação, colocando bons vínculos sociais, evitar álcool e drogas. Todos esses cuidados protegem as pessoas de ter depressão e ansiedade. Porém, quando a pessoa já tem um processo instalado de depressão... O gatilho foi acionado? O gatilho já foi acionado, muitas vezes não é suficiente. Até porque a depressão, que é a doença do desprazer, do desgosto, da falta de perspectiva de futuro, a depressão manifesta principalmente, Thiago, nos homens, como irritabilidade. Muitos pacientes meus, eu dou o diagnóstico de depressão e falam, não, doutor, mas eu não sou triste.
E realmente, às vezes a depressão nem aparece com tristeza, aparece muitas vezes com predominância de irritabilidade, falta de paciência, intolerância. A pessoa sente um desprazer que é muito intenso. E é aí aonde traz esse sofrimento. Okay. Nesse contexto, a pessoa tem que buscar auxílio profissional. Hoje em dia as medicações são muito seguras, são muito eficientes para tratar. A gente sabe que a depressão, ela tem 95% de chance de recuperação. Somente metade das pessoas com depressão se tratam. Por quê? Porque muitas vezes resistem por conta da própria desesperança, que faz a pessoa pensar que nada do que se fizer poderá mudar aquele resultado, e aquele sentimento de vazio existencial, e também muitas vezes, pelo preconceito, né? Ok. Dr. Jim Ali Untah, médico psiquiatra, muito obrigado ao senhor por À disposição, Tiago. Muito obrigado e boa tarde aos ouvintes. Um forte abraço.